Eu estou aqui hoje com a irmã Franciele. Ela vai ser a primeira de falar, na verdade, o que Jesus fez na vida dela, nesse tempo que hoje ela conheceu a verdadeira palavra de Deus. Porque hoje todo mundo, né, Franciele, na verdade tem uma religião, tem uma fé e passa por coisa, na verdade, que não iria imaginar na vida, porque nós temos às vezes planos, nós temos sonhos, né? E aí nós nunca imaginamos o que vamos enfrentar, na verdade. E se deparamos muitas vezes com problemas que a pessoa acaba não encontrando saída, na verdade. Então eu queria que a senhora nos contasse um pouco como era a sua vida antes de vir para a igreja e conhecer a verdadeira palavra. Porque muita gente hoje acha que vir para a igreja ela vai perder tempo, né? Vão tirar o dinheiro dela, né? Vão tirar proveito dela. Então a senhora está aqui há 3 anos, aí tu vai contar um pouquinho como é que foi a sua vida, como é que era a sua vida antes de vir para a igreja. Tu te apresenta aí para o povo. Sou a Franciele, então, como o pastor pronunciou, né? Estou há 3 anos agora na obra do Senhor. E falar para os irmãos que a minha vida era uma vida como a vida de qualquer pessoa. Uma pessoa com projetos, com sonhos. Eu acredito que a minha vida, a vida que eu tinha lá atrás, é a vida que muita gente vive hoje. E que acha que, de certa forma, é uma vida. Então, eu era uma pessoa que tinha sonhos, que tinha projetos, ambições. E era uma pessoa que persistia. Só que muitas vezes, nesse meu persistir, eu dava muitos passos para frente, mas a maioria deles voltava para trás. E muitas vezes eu me questionava do porquê, sem entender. Né? Isso eu acredito que isso que eu passei, muitas pessoas hoje passam, né, na sua vida. Sonhos, projetos que eu tinha, que eu tentei concluir, e nenhum deles eu conseguia fazer aquilo que eu tinha planejado. E eu nunca entendi o porquê. Eu via pessoas crescer, eu via as pessoas evoluir, só que a minha vida ela sempre estava do mesmo jeito. A minha família era uma família assim, com altos e baixos, né? Um casamento com altos e baixos. Eu era uma pessoa, para quem me conheceu, muito orgulhosa, muito irritada, sofria muito de crise de ansiedade. Então eu padeci muito no mundo antes de eu vir para Jesus. Só que a gente, como qualquer pessoa, acha que muitas vezes não precisa de Deus. E eu era uma pessoa assim, ao meu ver. Quando eu passava muitas vezes por dificuldade, por problemas, eu até recorria a Deus. Eu até procurava, eu vim de uma religião fixa, né, de casa. Eu ia poucas vezes nessa igreja onde os meus pais tinham se criado. Eu procurei em outras religiões, fiquei mais de 1 ano numa religião específica, mas mesmo estando lá eu não tinha paz. Eu tentava encontrar muitas vezes paz nas coisas que o mundo me dava. Na bebida, nas festas, no consumismo. Eu era uma pessoa muito consumista. Por conta desse meu problema, eu padeci muito em dívidas. E sem entender, sabe? Quando a gente não tem conhecimento daquilo que Deus ele pede diante da palavra dele, a gente padece muito. E o meu estopim, então, foi quando eu planejei junto com meu marido de ter mais um filho. Ali foi o estopim para mim vir para Jesus. Porque como uma pessoa que planeja, eu planejei ter um filho. A gestação até os 2 meses e pouquinho foi uma gestação normal. Logo após uns dias ali eu tive um aborto. Eu não aceitei, aquilo ali me deu muito mais ansiedade, evoluiu para uma depressão. Juntamente com aquilo ali, meus irmãos, o meu mundo começou a desabar. O meu trabalho começou a dar para trás. Sabe aquela pessoa que ela está estabilizada, que acha que tudo está bem e as coisas começam só a caminhar para trás? E aí que foi quando eu comecei a questionar Deus. Porque até então a gente se considera uma pessoa normal, acha que não fazer o mal para os outros não vai acontecer nada contigo. E eu comecei a questionar Deus nesses meus problemas. Perguntar para Ele, por que comigo? Tantas pessoas pior que eu, por que comigo? Por que Ele permitia eu passar aquilo ali? E não era fácil de eu entender. E com esse problema que eu passei, o meu marido não tinha sossego, ele não conseguia trabalhar. O meu filho, na época, tinha uns 12 anos, ele me via com crise de ansiedade, ele chorava no quarto dele.
Então assim, ó, a minha vida só foi para trás. E eu questionando Deus, e eu queria uma resposta dele. E chegou um limite, meus irmãos, que a pessoa tá tão conturbada que eu comecei a ouvir vozes. As pessoas hoje acham que o mundo espiritual é brincadeira, mas eu quero dizer para cada irmão que vai assistir que o mundo espiritual é muito forte. Eu, como uma pessoa que era do mundo, não acreditava. Eu não vou mentir para vocês, eu nunca acreditava no mundo espiritual. Eu achava que isso era besteira. Eu até escutava alguns pastores pregar e eu achava que não, que aquilo ali não existia. Mas aconteceu comigo. Eu comecei a ouvir vozes na minha mente que diziam para mim assim: o que tu quer com essa tua vida? Tu olha para todo mundo, nada dá certo para ti. Tira a tua vida. Tu vai sossegar, tu não vai mais dar incômodo para ninguém. E o meu marido chegava em casa e eu lembro que eu me apoiava no ombro dele e eu chorava e eu falava para ele que eu estava escutando aquilo ali. E ele não sabia mais o que fazer comigo. E a resposta de Deus veio para mim através do meu irmão. O meu irmão já estava aqui na igreja presente e ele já tinha tentado me trazer para a igreja antes de acontecer tudo isso comigo, e eu sempre fui uma pessoa dura de coração naquela época. Eu dizia para ele que não, que eu já tinha buscado em outras religiões. Sabe aquela pessoa decepcionada com as religiões? Era eu. E ele insistindo, e um dia ele me ligou de manhã, eu lembro que ele me ligou, e eu estava chorando. E ele, sendo meu irmão, né, conheceu, viu que eu não estava bem, e disse para mim que ele ia mandar uma pessoa lá em casa para conversar comigo, que ele ia pedir para o pastor Paulo ir lá para conversar comigo, porque ele via que eu estava nessa angústia. E eu lembro, meus irmãos, que eu falei para ele: não, eu não quero ninguém, eu quero ficar sozinha. E ele insistindo comigo ali, ele falou: eu vou mandar. E eu disse para ele: não, né, respeita a minha vontade, me deixa sozinha, que as coisas eu vou tentar fazer do meu jeito, como a gente sempre quer fazer do jeito da gente. E aquelas vozes sempre continuam, né? Quando a pessoa está assim, né? Continuava parece cada vez ter uma resistência, na verdade. Você viu, meu irmão, que ela está falando? Isso aqui é muito forte. Porque ela até ajuda, veio até ela, mas ela tinha uma coisa que resistia. Então você já vê que já é o próprio mal, na verdade, né? Pode ver que talvez você está assim também. Você está passando por um problema, dificuldade, e alguém já te convidou você para vir na igreja, talvez alguém da tua família, como é irmão dela. Mas igual ela disse, ela já ouviu falar de tantas religiões, de tantas igrejas, porque hoje nós vimos na internet, na verdade, tantas coisas acontecem com pastores, igreja, que as pessoas, quando recebem o convite, ela pensa que vai ser mais uma religião, que não vai resolver nada. Então, quando ele convidou, como é que a senhora agiu? A princípio, no primeiro momento, eu falei para ele que eu não queria, que eu queria resolver do meu jeito, porque eu estava desiludida com Deus, eu estava brigada com Deus, por conta de tudo que eu tinha passado. E ele desligou o telefone e eu fiquei sentada no sofá. Eu não era uma pessoa de oração, eu não era uma pessoa de leitura da Bíblia, totalmente afastada de Deus. E eu lembro que era um dia que estava chovendo, que parou um carro lá em casa, e eu observei aquele carro e nisso estava descendo o pastor Paulo. Ele passou a localização de onde eu morava. E eu lembro que o pastor chegou lá e começou a conversar comigo. E começou a me explicar que aquilo que eu estava passando era um mal que estava na minha vida. E eu lembro que eu contei para o pastor o que eu estava sentindo. O pastor orou pela minha casa, orou por mim. E disse para mim que eu tinha que vir 7 vezes na igreja. O pastor estava com uma campanha, ele me explicou a campanha da época. E ele pediu para mim vir, para mim insistir em vir, que esse mal não ia me acompanhar. Porque até então, o meu pensamento era tirar minha vida. E ele orou por mim, e no momento que ele orou na minha casa, eu já me senti bem. E aí o pastor me explicou os dias de culto, e eu comecei a ir. Só que eu digo para os irmãos que não foi fácil eu permanecer essas 7 semanas na igreja. Por quê? Porque cada vez que eu entrava na porta da igreja, para mim era uma dificuldade ficar. O meu coração acelerava, eu queria sair correndo. Quando o pastor fez a campanha, eu lembro que era a campanha de imposição de mãos, o pastor dizia: fecha os olhos, eu não conseguia fechar. Quando o pastor orava na minha cabeça, aquela sensação assim de tu desmaiar. E eu fui 2 vezes, na terceira vez eu disse para o meu marido: eu não vou mais. Porque eu vou
e eu saio pior. Só que isso não era uma coisa que tinha em mim e que eu não conseguia me entregar para Jesus. Eu precisava me libertar. E meu marido disse: não, a gente vai. E tu vai fazer essas 7 semanas da campanha. E eu fiz as 7 semanas. E dali Jesus começou a tocar em mim de uma forma diferente. Eu comecei a sentir um alívio. Eu comecei a sentir dentro de mim um sentimento que hoje eu não sei explicar, mas é uma paz que Deus começou a trabalhar na minha vida. E eu disse para o meu marido: eu vou insistir, eu vou continuar indo. E cada vez que eu vinha na igreja, Deus ele falava comigo através da palavra dele. E foi através da palavra dele que eu comecei a verdadeiramente me libertar. Por quê? Porque o pastor pregava, e quando a gente quer mudança na nossa vida, a gente começa a mexer nela. O pastor pregava sobre idolatria, sobre aquilo que nós tínhamos que tirar da nossa vida. Eu chegava em casa e tirava da minha casa, mesmo às vezes sendo difícil, né? Tu querer tirar, porque tu tá iniciando com Jesus, então às vezes não é fácil de tu tirar aquilo que tu tem ali. Eu era muito apegada a horóscopo, eu era apegada em amuletos, em tudo aquilo que Deus ele condenava, porque ele disse que ele é único na nossa vida, né? E cada culto que eu via, o pastor pregava alguma coisa e eu ia mexendo na minha vida. Como nós era do mundo, nós bebia. Quando eu comecei a entender que o vício não era bom para mim, que realmente nunca foi, meus irmãos, a gente bebia, só que era uma alegria passageira. Muitas vezes, diante da bebida, começavam as discussões, porque nas festas quem vai sabe que casal geralmente complica. E quando o pastor pregou que Deus ele não se agradava, que a gente tinha que se limpar dos vícios, eu peguei tudo o que eu tinha de bebida de dentro da minha casa, mesmo eu sendo a primeira a me converter, e tirei da minha casa. E falei para o meu marido que ele não era obrigado a se converter comigo, mas que a partir daquele momento aquilo ali não ia mais fazer parte da minha vida. E eu comecei a mudar a minha vida através da palavra. Lembro que um dia eu vim no culto e o pastor falou que a gente tem que ser fiel a Deus com tudo que passa nas mãos da gente. E aquilo ali me tocou, sabe? E eu me tornei dizimista da casa do Senhor, diante da palavra dele. E hoje Deus ele tem mudado a minha vida assim, 100%. Eu não posso reclamar de nada, porque Deus ele modificou a minha vida. Então você vê, irmã Franciele, que muitas pessoas não entendem, né? Houve uma mudança. É isso que você, meu amigo e minha amiga, você que está afastado da igreja, você que talvez há uma coisa que talvez não deixa você vir na igreja. Você viu que ela disse na vida dela o que ela tinha antes e o que ela tinha depois. Você vai ver um pouquinho mais ela falar, porque muitas pessoas que não entendem. Você viu que houve uma mudança, ela foi tirando as coisas primeiramente da casa e depois da vida dela, porque muitas pessoas, irmã Franciele, não querem fazer essa renúncia muitas vezes, até vem na igreja, né? Até conhece a palavra, mas as pessoas não querem mudar. Então, quando fala de dízimo, as pessoas pensam: eu não vou estar dando dinheiro para o pastor. Mas antes, na verdade, no mundo, a pessoa dava dinheiro para bebida, ela dava dinheiro na festa, ela dava dinheiro, né, para tantas coisas, na verdade. Então, isso hoje tem muitas pessoas que não entendem. Deus ele não quer te tirar nada. Ela pode falar hoje, ela tem o antes e ela tem depois, que vale a pena hoje você conhecer a palavra de Deus e você mudar, porque quando há uma mudança, Deus ele te abençoa, meu amigo, porque hoje ela pode falar como é a vida dela hoje com Deus, como é essa vida com Deus, valeu a pena ou não valeu a pena? Com certeza, Deus trabalhou em todas as áreas. Quem tem crise de ansiedade sabe que é difícil, que a sensação é de morte, né? E eu entendi que eu tomava remédio desde os 22 anos, sempre tomava, 2 anos, parava, tomava, até eu vim para a igreja. E quem tem crise de ansiedade sabe que não é fácil passar. Meu marido várias vezes, madrugada, ele saía comigo, porque eu tinha que vir no hospital fazer um sedativo, porque eu estava ruim, porque eu parecia que eu ia infartar, meu coração acelerava, me dava dor no peito, porque eu sempre fui muito preocupada até eu entrar para a igreja. E eu lembro que um dia, conversando com a esposa do pastor, eu falei dessas crises de ansiedade que eu tinha. E eu lembro até hoje ela dizer para mim assim: faz um propósito com o Salmo 91.
E eu fiz um propósito de 30 dias, estudar esse salmo. E ali eu me apaixonei pela palavra de Deus, porque ele é um salmo repleto de coisas boas, porque o que mais me chamou a atenção foi a primeira parte que o Senhor fala ali, que nós temos que habitar com Ele, para que todo o resto do que Ele promete ali se cumpra na nossa vida. E eu posso dizer que o que me libertou foi a palavra de Deus, foi o Salmo 91. Foi através dessa palavra que eu me libertei, porque como o pastor falou, eu gastava muito em remédio para ansiedade. Quem toma sabe que é caro. E não adianta, meus irmãos, o remédio ele não vai curar aquilo que Jesus ele pode curar dentro de nós. Então, eu não entendia que a ansiedade era espiritual, até que por isso que eu tive que entender o mundo espiritual para mim me curar através da palavra de Deus. Quando eu era do mundo, tudo o que eu comprava estragava. Sempre tinha uma coisa que dava para trás, eu nunca conseguia guardar nada de dinheiro. Então eu digo assim, hoje nós não podemos olhar para as pessoas, nós temos que olhar para a palavra de Deus, porque quando a gente cumpre a nossa parte com a palavra dele, ele vai cumprir com nós também. Eu posso dizer, meu irmão, que vale muito a pena tu entrar na igreja e tu se firmar e olhar para Jesus, para a palavra dele. Modificar o que tu tiver que modificar hoje na tua vida. Deus tirou muitas coisas que eu não entendia. Amizades que ficaram para trás. Muitas coisas que eu não queria renegar, Deus me tirou. Só que hoje eu vejo que era um propósito dele. E hoje, meus irmãos, se eu tivesse que passar tudo o que eu passei, eu passaria de novo, porque vale muito a pena. Cada sofrimento, cada coisa que eu passei para estar hoje com Jesus, eu passaria de novo. E hoje vale a pena, igual eu te falei, né? Nunca ela teve tão bem, por isso que eu falei para vocês, meus irmãos. Você viu agora a trajetória da vida dela, que não foi fácil, tudo que ela passou? Então, quanto tempo está na igreja hoje? Já faz? Vai fazer agora, dia 28 de novembro desse ano, 3 anos. Melhorou ou piorou? Melhorou. Não consigo nem me imaginar hoje fora da presença de Deus. Você vê que como está a vida financeira hoje e antigamente como era e como está hoje a sua vida financeira? A minha vida financeira é como eu falei, eu nunca conseguia nada, pastor. Sempre vivia quebrada, devendo para todo mundo, gastando com remédio. E Deus, a primeira coisa que Ele trabalhou na minha vida foi a minha saúde. Quem sabe hoje eu só tenho a agradecer a Deus porque nem gripe eu não pego, graças a Ele, né? Ele tem me mantido assim de pé, diante de pandemia, diante de dengue. Deus, Ele tem permanecido comigo, com a minha casa. Graças a Ele, o devorador, que era o que quebrava tudo dentro de casa, que a gente nem entendia às vezes porque as coisas queimavam, se estragavam. Hoje eu posso dizer que Deus, Ele cuida de tudo que é meu, porque eu ofereci para Ele. Então assim, ó, vale muito a pena tu chegar aqui na casa dele e dar para Ele o que é dele, porque é a palavra dele, meu. Às vezes as pessoas não querem, o próprio diabo cega, né? As pessoas de não fazer o que está na palavra dele, mas eu digo assim, ó, vem com o coração aberto para Ele e faz aquilo que está na palavra dele, porque eu tenho certeza que Deus vai modificar a tua vida assim como Ele modificou a minha, em todas as áreas. Vai fazer 3 anos agora, a senhora disse, então vai fazer 3 anos agora, em novembro? Em novembro. Então, meu irmão, você que está ouvindo agora, em 3 anos, vai fazer em novembro agora, olha o que Deus fez na vida dela. Abençoa ela da saúde, a família e a vida financeira. E você que está me ouvindo agora, você talvez pense que a igreja só tira proveito. Eu nunca obriguei ela a devolver o dízimo. Eu nunca obriguei ela a fazer nada. Ela foi ouvindo a palavra e automaticamente ela tomou a decisão. Tem pessoa que ela não entende isso. Entendendo o que ela gastava antigamente e o que ela fazia hoje para Deus, obedecendo a sua palavra. E talvez você está nos ouvindo também está assim. Quantas vezes você foi convidado para vir à igreja hoje? Talvez por um familiar, por um amigo, e tem algo resistindo. Mas Deus, assim como abençoou a vida da irmã Franciele, Ele quer abençoar também a sua vida. Imagina hoje, ela é obreira da igreja, ela é dizimista da igreja, e isso tudo trouxe só benefício para ela, porque tem muitas pessoas que pensam, irmã Franciele, que vai trabalhar na igreja, na verdade, mas o que vai ganhar? Então o que Deus faz, a igreja jamais iria fazer o que Deus faz, não é verdade? Com certeza. Não, Deus, Ele, que nem eu falei, Ele trabalhou em todas as áreas da minha vida.
Então eu digo assim, vale muito a pena tu servir o Senhor, vale a pena tu abrir mão das coisas do mundo para estar com Ele, tu colocar a palavra dele em prática. Eu acho assim que eu não troco Ele hoje por nada do que eu tinha lá atrás no meu passado. Deus trabalhou tanto na minha vida que hoje todos na minha casa são convertidos a Ele, trouxe toda a minha família para Jesus. Eu tenho paz no meu casamento, hoje um casamento abençoado. Eu tenho meu filho que tinha herdado de mim, meus irmãos, a maldição hereditária da ansiedade, e diante de uma campanha eu quebrei aqui na igreja. Tenho um filho maravilhoso, hoje obediente. Então eu digo assim, ó, com Jesus a gente só ganha. A gente acha que não, porque o mundo aí fora cega a nossa visão. Só que eu digo assim, tem que ter mudança, né? A palavra de Deus, ela tem que entrar no nosso coração para Deus começar a mudar. Não foi da noite para o dia, logo no primeiro ano, que Deus começou a trabalhar na minha vida. Teve um tempo que eu tive que esperar, teve tempos de provação. E hoje eu posso dizer assim que eu sou muito grata a Deus, porque todas as orações que eu faço para Ele, em tudo Ele me responde. Em tudo Ele me dá um sinal, em tudo Ele me dá uma direção. Às vezes demora, porque é no tempo dele, mas eu nunca fiquei sem resposta. É como Davi já dizia, que ele nunca tinha visto um justo desamparado. Eu posso dizer que isso se realizou na minha vida. Então eu digo, é a melhor forma de tu ter a tua vida, ter paz, é estando com Jesus. E quanto tempo tu te batizou depois que começou a vir para a igreja? Eu me batizei logo com 1 ano. Quanto tempo levou para ter vindo à igreja se batizar? Logo. Alguém te forçou alguma coisa? Jamais. Tem muita pessoa que ela pensa que ela vai ser forçada a fazer alguma coisa. Meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus hoje, ela quer te ajudar. A igreja hoje, ela não quer tirar proveito de você. Talvez tudo que você tem passado na sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, você está sofrendo porque você quer, porque Jesus, a Bíblia diz que Ele já levou sobre Ele o nosso sofrimento. Então, quando há uma entrega, como a irmã Franciele fez, quando há uma entrega, quando há uma renúncia, Deus, Ele é fiel. Não foi fácil muitas vezes para ela, ela enfrentou luta, dificuldade nesses 3 anos, mas isso não impediu de continuar obedecendo a palavra, porque muitas pessoas pensam, irmã Franciele, que com Deus sempre tudo vai dar certo, mas também tem as provações, né? Até para ver se a pessoa vai continuar obedecendo a palavra dele, porque é muito fácil quando sempre tudo está dando certo, mas ela não olhou para as coisas que ela enfrentou, que ela passou, e ela continuou. Então ela viu, meu irmão, minha irmã, imagina, ela tomava remédio para ansiedade, hoje não toma mais. Hoje tem a vida financeira abençoada como antigamente não tinha. Então a igreja hoje, Jesus, só fez bem para ela. O atendimento que ela tem hoje de mim, pastor Paulo, da minha esposa, ela sabe que ela pode contar, é diferente. E talvez você que está aí precisando de ajuda, o que você teria para falar para essa pessoa que talvez, irmã Franciele, está aí talvez desanimada, até talvez tenha uma religião, já teve uma igreja, o que você teria para falar para essa pessoa agora então? Eu queria dizer para quem está assim, nessa situação, eu queria citar o texto de João 14,6, que diz para nós que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E dizer para você que se você hoje está precisando mudar a tua vida, a tua história, siga isso que Jesus falou, procure Ele como o caminho. Porque não adianta, meus irmãos, a gente fazer rota no mundo se Ele é o caminho. A verdade, colocar a palavra dele em prática na tua vida, obedecer, porque tudo que Jesus pede para nós na Bíblia é para o nosso bem. E a vida, porque você vai encontrar paz diante de Jesus. Mesmo com problemas, com dificuldades, a paz que Ele te dá, isso ninguém vai roubar de ti. É como se o mundo aí fora estivesse desmoronando, mas a tua confiança está com Ele. Então eu digo, não perde mais tempo passando por esse problema, por essa dificuldade. Mas vem e se apega ao verdadeiro Jesus Cristo, aquele que está na Bíblia, porque Ele não nos deixa, Ele está sempre com nós. Só que às vezes nós não queremos, é nós que viramos as costas para Ele. Então se você hoje talvez está decepcionado, se alguém te fez algum mal que hoje você está restrito, não quer ouvir falar talvez no Evangelho de Deus, eu digo assim, que existem pessoas que ainda querem trabalhar na tua vida. Eu sou muito grata a Deus em primeiro lugar, e ao pastor Paulo, a ministra Regina, como ele falou, eu perdi amigos no mundo, mas eu ganhei pessoas maravilhosas na minha vida. Eu ganhei eles que eu tenho hoje como pessoas prioridade na minha vida. Eu ganhei os meus irmãos da fé.
eu ganhei os meus irmãos da igreja, então assim, vale muito a pena. Se você hoje está procurando paz, eu te digo que é só Jesus que pode te dar paz, porque eu procurava paz e eu tinha um vazio enorme dentro do meu coração. E quando eu entendi que Jesus, ele tinha que preencher, aí eu vi a mão dele sobre mim. Então eu digo para você hoje, se você está precisando de uma mudança, vem para Jesus, entrega a tua vida para Ele. Quando tu entregar, quando tu confiar e quando tu obedecer a palavra dele, meu irmão, eu não tenho dúvida de que Deus pode mudar a tua vida e a tua situação. Então tá aqui, meus irmãos, minhas irmãs, você viu então o testemunho da irmã Franciele, né? Fica o convite para você vir conhecer nossa igreja. Estamos aqui na cidade de Ibirubá, na rua Diniz Dias, número 455. Assim como Deus mudou a vida da irmã Franciele, nós estamos aqui também para te ajudar, para Deus mudar a sua vida. Hoje ela é grata a Deus, porque hoje ela tem uma família de verdade. Hoje ela tem amigos de verdade que querem o bem dela, porque muitas vezes, irmã Franciele, lá fora você tem até amigo, né? Mas muitas vezes aqueles amigos falsos, é outra verdade. Aqueles amigos que muitas vezes tu sabe quando você está bem, eles ficam com inveja de você, é outra verdade. Eles não querem verdadeiramente, é aquela pessoa que ela quer ver tu bem, mas nunca melhor do que ela. É esses amigos hoje que as pessoas têm aí fora, e nós não. Nós desejamos que nossos amigos, que são eles da fé, eles venham cada vez a prosperar, cada vez Deus venha abençoar mais. E nós queremos isso também para você. Assim como Deus abençoa a vida da irmã Franciele, do seu esposo, do seu filho, Deus quer abençoar também a sua vida. Então vem para cá, Jesus quer fazer uma obra linda na sua vida, como fez a obra na vida da irmã Franciele. Que Deus abençoe. Então esse é o testemunho da irmã Franciele, aqui no nosso podcast, e agora toda semana vai ter um testemunho aqui. Ela foi a primeira e terá outros testemunhos, para você ver que Deus não brinca. Deus faz aquilo que ninguém pode fazer por ti, e toda a honra e toda a glória será dada dele. Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço em nome de Jesus.